E aí pessoal, parabéns por ter encontrado o pior canal que você podia encontrar para aprender Java, tá certo? Meu nome é Carlos. Seguinte, esse vídeo aqui, ele vai ser, digamos que direcionado para criar uma tela de login, tá certo? Então, já de início vai ter, sei lá, a gente vai ter que mexer com o banco de dados, a maior frescura que a gente vai estar fazendo aqui, tá certo? Só que para nossa receita, né, ter sucesso, você vai precisar instalar umas coisinhas aí na tua máquina, tá? Primeiramente, tu tem que baixar uma IDE, né? No caso eu estou usando o Eclipse, tá certo? Bota aí no Google lá Eclipse e tal. Vai ter aqui, cadê? Tá aqui. Vai ter aqui essa versão aqui. Estou usando ela, tá? Você baixa aí, coloca na tua máquina. E fora isso, tu também vai ter que ter instalado o MySQL, tá certo? MySQL, tá lá. Tu vai lá no site do MySQL, baixa esse negócio, faz o download no caso dele, do banco de dados, instala na tua máquina e configura ela, tá certo? Não tem muita dificuldade não, galera, é só baixar isso daí. Next, né? Próximo. Lá na frente ele vai pedir para tu só adicionar uma exceção no Firewall, colocar senha, processo e aí vai. Beleza? Só o que tem na internet aí é vídeo ensinando a tu instalar o MySQL, que não é muito difícil. Se tu nunca instalou, dá uma olhada em algum vídeo desses por aí, tá certo? Outra coisa que tu vai precisar aí no teu Eclipse é baixar, no caso carregar, isso aqui, ó, tá certo? Você vai ter que ir aí no Google pesquisar essa extensãozinha aqui, ó, e colocar no Eclipse. Ih, fera, não sei fazer isso não. Tu vai aqui no site dele, ó, na opção download, tá certo? Vai ter aqui os links das versões que tu pode estar baixando. No caso eu estou usando essa versão aqui. Aí eu vou aqui em link. E o que tu vai fazer é copiar esse link aqui de cima, certo? Vai copiar ele, botão direito, copiar. Eu cliquei, foi no colar, muito bom. Sei lá, vamos lá de novo, botão direito, copiar esse negócio. Quando tu for lá no Eclipse, tu vai ter que vir aqui, ó. Porque tu não tá falando inglês, porque eu não sei pronunciar essas coisas em inglês, tá? Aí tu vai pedir aqui para adicionar ele. Vai colocar o que ele é, no caso ele é aquele nomezinho lá que tem, né, no caso. E vai colar o link dele aqui, ó. Certo? Então coloca aqui o nome e coloca aqui, certo? Só marca mesmo. Pode avançar, tá certo? E fazer a instalação. No caso, como eu já tenho tudo instalado, então ele não permite eu avançar isso daqui. É só tu fazer isso. Porque o que isso aí vai facilitar para ti? Essa extensãozinha ela é usada para criar janelas, tá certo? De forma mais prática, a gente não perder tempo criando elas. Então aqui ele vai trazer uma estrutura, no caso, com as ferramentas que tu vai precisar usar, para no final das contas tu ter lá a tua janela de uma forma mais fácil, tá certo? E aí a gente só vai precisar programar ela, não vai precisar perder tempo construindo a janela, ok? Outro detalhe que a gente vai precisar para nossa receita é uma extensãozinha do MySQL, no caso um drive, para fazer a conexão com o banco, tá certo? Tu vai aí no Google e tu coloca aí JDBC MySQL Drive ou alguma ideia de desenvolvimento. Tu vai, se for colocar o Eclipse, tu vai ter que colocar essa extensãozinha aqui para poder trabalhar com as janelas. Tu vai ter que instalar o MySQL. Após a instalação do MySQL, ou durante, sei lá, tu vai baixar esse conector aqui para a gente estar utilizando. Beleza? Então, vamos começar logo para o projeto, tá? Se tu tá baixando aí, dá uma pausa aí, vai tomar um café, paca aqui o projeto. Então vamos lá, só minimizar esse negócio aqui. Fecha, pronto. Pessoal, no Eclipse eu vou iniciar um novo projeto, tá certo? File, New, Java Project. Não tem aqui no meu Java Project. Então tu vai lá em outros. Chega aqui, procura a opção Java. Deve estar em algum canto aqui. Tá aqui, Java. Aí tem lá, Java Project. Próximo. E coloca o nome do teu projeto, tá? Como isso aqui só vai mexer com a tela de login, na verdade não vai mexer só com isso não. Eu vou colocar aqui um nome meio que genérico, tá? Sei lá, sistema que faz alguma coisa.
Pronto, esse é o nome do meu projeto, tá certo? Meu projeto é um sistema que faz alguma coisa, tá? O que ele vai fazer mais na frente, não faço ideia. Mas vamos lá, finalizar esse negócio aqui. E aí está. Pessoal, como vocês vieram, sei lá, você veio aqui para um vídeo para criar, fazer conexão do Java com um banco de dados, creio que todas aquelas frescuras de saber o que é uma classe, saber o que é uma variável, saber o que é um método, isso aí tu já sabe. Então não vou perder meu tempo falando dessas aqui. SRC, vou criar um pacote, tá? Ah, para que serve um pacote? Só para organizar as coisas mesmo. O nome desse pacote vai ser o que? Sei lá. Vou botar aqui que esse pacote é que vai ter as minhas classes de conexão. Pronto, classes de conexão. E vou finalizar esse negócio aqui. Pronto, esse é um pacote para colocar as classes, tá? E aí eu vou criar agora, clicar com o botão direito, novo, e vou criar uma classe. Pronto, a primeira classe que eu vou criar é a minha classe que vai ser responsável por fazer a conexão. Então não, tá certo? Ela só tem um propósito de vida, que é o que? Fazer a conexão da minha aplicação com o banco de dados. Então eu vou precisar de um método que faça isso, eu vou precisar fazer um tratamento de erros, vou ter que dizer para ele qual é o drive que vai estar sendo utilizado para conexão com o banco de dados, que no caso é o drive do MySQL, tá certo? E dizer detalhes como onde é que está meu banco de dados, qual é a senha do meu banco de dados, qual é o usuário, tá? É isso que essa classe vai fazer. Só que para evitar um erro que muita gente faz, eu vou fazer logo o que? Eu vou logo carregar o drive do MySQL, tá certo? Aqui no meu projeto. Então aqui com o botão direito em cima do meu projeto, eu vou lá em propriedades. Aqui eu vou procurar essa terceira opção aqui, ó, certo? Falando do jeito que está escrito, que eu não sei a pronúncia, Java Build Patch. Aí, pronúncia linda. E aqui eu vou na opção das bibliotecas, tá? Aqui, bibliotecas. Aí eu vou adicionar uma biblioteca. Aqui eu vou escolher a opção de usar uma biblioteca. Próximo. Não tem nenhuma biblioteca aqui carregada, então eu vou de novo aqui em usar a biblioteca. Eu acho que essa é a tradução, não sei. Não tem nada aqui também, então vou criar uma nova biblioteca. O nome dessa biblioteca se chamará MySQL, tá certo? É o nome lá do meu banco de dados, né? Vou dar OK. Beleza. E aqui eu vou adicionar aquele drive que eu disse para você baixar, né? Então vou aqui adicionar as jares externas. Eu já foi direcionado para a pasta onde tem o meu drive, tá lá. Certo? Claro, tu vai seguir lá todo o caminho onde você baixou o drive, no caso o conector. Então vai lá, clica aí nele, ou só abrir, ele vai carregar aqui os arquivos necessários para isso funcionar. Vou dar OK, finalizar e já está aqui. Vou dar OK de novo. Aí ele adicionou aqui uma biblioteca que seria a do MySQL. Beleza? Então o meu projeto ele já foi criado. Só falta eu criar, no caso aqui, a conexão. Só que tem um pequeno detalhe antes. Eu não estou trabalhando com banco de dados, então eu tenho que criar, no caso, o meu banco de dados e a minha tabela que vai ser usada para fazer, no caso, a confirmação de usuário e senha. Agora, antes de voltar para cá, a gente vai lá no MySQL, né? Se tu instalou o MySQL, é só tu procurar a pasta dele. Já tinha ali o link, mas vou procurar a pasta, né? Tu vai lá em MySQL e vai clicar nessa opçãozinha aqui, né? Então vou clicar nela e vem para cá. Só, eu não coloquei senha no meu MySQL, tá? Só vou dar Enter. Pronto. A brincadeira começa aqui, ó. Primeiro, eu sei, e é óbvio e evidente, que existem vários aplicativos que fazem com que tu crie um banco de dados de uma forma mais fácil. Certo? Tem o Workbench, tem o MySQL Admin, tem um bocado de coisa que tu pode estar utilizando e criando teu banco de dados. Por que eu vou usar essa telazinha preta horrível? Porque quando tu vai fazer um processo seletivo em uma empresa e tem uma prova escrita, o cara vai querer que tu detalhe o código, ele vai querer que tu escreva à mão o código, tá certo? E então não adianta tu saber usar perfeitamente uma ferramenta super avançada que facilita o teu trabalho se tu não domina o código. Então por isso que eu vou estar fazendo
na escrita mesmo. Eu não gosto, sou preguiçoso pra caramba, mas por questão de aprendizado a gente tem que fazer assim, tá? Então vamos lá. Já dei Enter, né? No teu caso, tu coloca o password da Enter e eu vou criar um banco de dados. O bom é que o inglês não é muito diferente do que a gente estaria falando. Então, se eu quero criar um banco de dados, eu vou lá dizer que eu vou criar um banco de dados, no caso database, e tenho que batizar essa criança, né? No caso, o nome dessa criança vai ser DB, né? Só para identificar como um banco de dados, e eu vou botar aqui senhas. Pronto, esse é meu banco de dados, né? Create database DB senhas. Vou dar Enter. Ok, primeira questão da prova resolvida, né? Aí é o seguinte, essa parte aqui é o que a galera geralmente erra num dia de uma prova sobre banco de dados. Depois de eu criar o banco de dados, eu não vou criar a tabela. Eu vou dizer para o MySQL que eu quero usar aquele banco de dados. Então eu vou aqui dizer que eu vou usar o DB senhas. Pronto, fez isso, dá Enter. Agora você sim está dentro do seu banco de dados chamado DB senhas, tá? Caso eu vou ter que botar DB senha, eu te aconselho a botar o nome que você quiser, porque aí se começar a dar erro na conexão, aí tu vai ter que desenrolar como é que tu resolve aquele problema. E a ideia de tu saber programar é saber resolver os problemas, tá certo? Porque digitar código e acertar é fácil, resolver os problemas é que pega. Então vamos lá. Então agora eu posso criar a minha tabela. Então vou lá, criar minha tabela, que é o table ou table, como algumas pessoas falam. Mas TB mesmo, enfim. Vou criar minha table. Qual o nome da minha table? Vai ser dados senhas. Pronto, eu vou abrir um parênteses e dar Enter, né? Um parênteses não finaliza o meu código, eu vou estar continuando ele agora. Eu só vou criar uma tabela com 3 informações, tá? Só o ID para ter o controle da sequência do que eu estou criando. Esse ID ele vai ser do tipo inteiro, tá? Vou querer que ele se auto-incremente, né? O que quer dizer o auto-incremente? Ele vai receber uma numeração automática a partir do 1 em diante. Ele não pode ser not null, ou ele não pode ser nulo, no caso, então vai ser not null. Apesar que eu nem precisaria colocar not null, porque se ele é auto-incrementado, ele sempre vai estar recebendo um valor, então não tem como ele ser nulo. Então, vou botar aqui só mesmo por costume. E vou dizer aqui que isso aqui é a minha chave primária. Então, primário, ok, tá? Ou seja, esse número não pode se repetir. Vírgula para ele não finalizar, vou dar Enter. Próximo campo vai ser usuário. O usuário vai ser um varchar, tá? O tipo dele é varchar, ele vai poder ter até 45 caracteres. Também não vai poder ser nulo. Então, not null. Pronto, vou dar Enter. E só falta a senha, né? Então, tá lá minha senha. Também vai ser um varchar, vou poder colocar qualquer coisa nela dentro de um limite de 45 caracteres. E também não vai poder ser nula. Pronto, não tem mais nada, só vou precisar disso para fazer minha telezinha mesmo. Ponto e vírgula. Para finalizar, no caso, as instruções. Cruzar os dedos. Se eu não errei a digitação de nada, só dá Enter. Não errei nada, que bom. Até porque ia ser um saco ter que corrigir. Vamos lá. Criei minha tabela, vou inserir o primeiro dado dela, né? Então vou lá inserir. Insira dentro da minha tabela dados senhas. Aí tem que dizer quais os campos que vão receber a informação. No caso vai ser o campo usuário. Ou digitação ruim na porra. Usuário e o campo senha. Pronto. E vou ter que dizer quais são os valores que ele vai estar recebendo, né? O usuário inicial vai ser eu. Pronto. E a senha vai ser 1, 2, 3 porque é muito complexa, tá? Então aqui só a base de banco de dados, né? Se o valor que vai ser enviado para o campo lá da tabela é uma palavra, tem que botar entre aspas simples, tá? Campos numéricos não precisa usar aspas. Poderia colocar? Poderia, mas não precisa. Até porque ele está recebendo um varchar. Então, se eu não tiver errado nada, dou Enter. Pronto, ele diz que eu adicionei o dado
na minha tabela. Quero ver se está lá mesmo. Select, selecione tudo, cadê o asterisco da tabela, dados, senhas. Vou dar Enter. Opa, ponto e vírgula, Enter. E ele vai me mostrar no caso o dado que foi inserido. Ok? Então, como eu já sei que eu já tenho a possibilidade, já tenho um banco de dados, já está com senha cadastrada, eu agora posso brincar lá no Eclipse, que agora eu vou começar a fazer minhas conexões, tá certo? Eu vou minimizar, não vou fechar, porque eu sei que eu vou esquecer o nome do banco de dados. Mas vamos lá. Primeiro eu quero criar um método para fazer a conexão com o banco de dados, tá? Essa aqui é só uma classe que diz que faz uma conexão, mas na verdade ela não faz nada ainda porque não tem nada configurado. Então vamos lá, eu vou criar um método público e estático. Eu falo estático e escrevo estático. Vamos lá, público static, ele vai ser do tipo connection, certo? Connection. Pronto. Qual o nome dele? O que ele faz no caso desse método? Eu vou dizer aqui que ele faz a conexão, certo? Essa é o sentido de vida desse método, no caso, fazer uma conexão. Ele vai dar um errozinho aqui de início, né? Ele vai dizer o seguinte: para isso aqui funcionar, eu tenho que importar, no caso, o pacotezinho, no caso, as classes desse conjunto aqui, né? Desse diretório aqui, java.sql, tá? Cara, mas tu não tá trabalhando com MySQL? Só que a opção correta para fazer a conexão seria essa primeira, tá? Por que tu não usa com a segunda? Porque eu nunca usei ela. Então eu sempre uso esse Java SQL. Eu não vou me arriscar a usar uma coisa que eu nunca utilizei e nunca testei. Então eu vou aqui na primeira. Beleza, ele puxou lá para mim, ele importou, tá certo? Uma classezinha chamada Connection, tá certo? Então ela não faz conexão, é do tipo Connection. Tá dando um erro, qual é o erro? Como ele não é um método void, ele precisa de um retorno. Só que esse retorno eu vou botar mais na frente, tá? Seguinte, eu preciso tratar os erros que podem acontecer na hora da conexão, tá certo? Tipo, ele pode não encontrar o drive ou não carregar o drive. Então, esse tipo de controle eu vou botar dentro de um bloco chamado try-catch, certo? Então, tem aqui um bloco try-catch, né? Só digito lá, dá um Ctrl espaço, ele cria aqui o bloco para mim, certo? Então, dentro do try vai ficar as minhas instruções lá para ele fazer a conexão. O catch ele só vai ser ativado se der algum bush, né? Se der algum erro, aí ele vai ser ativado. Seria como se fosse o se não, né? Se for isso, beleza. Se não for, dá lá aquele resultado. Então vamos lá. Eu tenho que inicialmente pedir para minha classe carregar o drive do MySQL. Então eu vou pedir lá class.forName, tá? Qual é digamos, o drive que eu vou estar utilizando? No caso vai ser um drivezinho, no caso o caminho dele com .mysql. Tem um ponto com uma vírgula ali, acho que é uma vírgula, mysql driver. Pronto, fechei aqui a aspa, o parênteses já foi fechado, só colocar um ponto e vírgula, tá? Então essa classezinha aqui, no caso, essa instrução vai carregar, no caso, o meu driver, tá certo? Caso eu fiz isso aí e não deu certo, presta atenção se tu botou o D maiúsculo ou se tu não esqueceu de colocar o R, tá? Que antigamente quando eu fazia as coisas nas pressas, era isso que eu esquecia, né? Olhar a escrita, esquecer uma letra, até hoje eu esqueço, tá? Qual o retorno que essa classe tem que me dar? Ele tem que fazer um caminho chamado drive manager, tá? Ponto get connection. Cadê? Acho que eu errei aqui. Manager. Pronto. Ponto get connection. É aqui que eu vou te dizer, no caso, onde é que meu banco de dados está, ok? Cara, é legal tu saber o que quer dizer isso aqui. Tipo, como eu não sei inglês, não adianta de nada. Não tem como, no caso de escrever isso aqui. Se a gente for apelar pro Google, que seria realmente uma apelação,
né? Ah, o que é... Cadê o Google Tradutor aqui? O que significa drive? Drive é um condutor. Ah, legal. E um Drive Manager? O que significa? Então, ele é um gerente de drive. Se tu faz curso de inglês e isso não é isso, tá? Corrija aí embaixo aí nos comentários, tá? Ah, ali é manager, né? Ah, aqui não tem tradução. Separado tem, junto não tem, né? Então eu não sei como é que eles entendem lá nos States. Mas aqui seria um gerenciador do drive, né? Ele que gerencia tudo. Aí tem o lance do Jet Connection, né? O que significa Jet? Jet é obter. No caso, Connection. Tem dois N, né? Connection. É assim? Pronto. Então, o que é que o Jet Connection faz? Ele obtém a conexão. Tá? É legal você programar entendendo, ou pelo menos tentando entender o que aquelas palavras significam, né? Então, se eu vou jogar isso daqui para o MySQL, eu estou dizendo que ele vai me retornar. No caso, o que ele vai retornar? Ele vai... Já esqueci o que significa Drive Manager. Tá? O Jet Connection era o que mesmo? Jet Connection ele vai obter uma conexão, né, através do Drive Manager. O que é que o Drive Manager faz mesmo, que eu esqueci? Cadê o Google? Aí, estou piorando. Estou dizendo que esse aqui é o pior canal para tu aprender Java. O Drive Manager é o gerenciador de drive, né? Então, através do gerenciador de drive, você vai estar obtendo uma conexão. Mas aonde está o banco de dados, tá? Meu banco de dados, no caso, eu vou ter que dizer que essa é uma conexão do tipo JDBC, dois pontos, MySQL, dois pontos, barra. Eu estou dizendo quase como se fosse um diretório, né? Onde é que está meu banco de dados? Meu banco de dados está na minha máquina, então é local host. E agora eu tenho que falar qual é o banco de dados que eu vou estar utilizando. No caso, qual é o nome mesmo do meu banco de dados? É DB Senhas. Então vou aqui dizer que meu banco de dados é o DB Senhas. Beleza? O que mais eu preciso fazer para conectar com o meu banco de dados? Eu preciso dizer o usuário, então está aqui vírgula e colocar o usuário. O usuário mais quero é o root, né? E tenho que dizer também a minha senha. O meu banco de dados não tem senha, então só vou colocar aspas duplas aqui. Ok? Então, aqui está o caminho do meu banco de dados. Aqui está o meu usuário e aqui está a minha senha. Tem gente que gosta de separar isso aqui, criar algumas variáveis, colocar como privates, né, privadas, para as pessoas não acessarem. Tá ok? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Eita, esse vídeo vai ficar longo. Então ele colocaria aqui, no caso, private. Não, ou seja, eu bloqueio o acesso a essa variável. Colocaria, por exemplo, o caminho. Private no caminho. E ela teria essa descrição aqui, ó. Né? Isso aqui seria a descrição dela. Pronto. Deu erro aqui porque private string caminho. O que deu errado aqui, filho? Modificador ilegal. Por que ele tá legal? Por quê? Porque ele tá dentro do método, seria isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui do método, vou botar aqui fora. E vou colocar ele como private. Opa, P minúsculo, filho. Pronto, era isso. É porque ele estava dentro do método e, no caso, como não é um void, ele não aceitou colocar lá. Talvez nem com void aceitaria. Então, cria ali um método privado chamado caminho. Aí eu ia usar um método, não, uma variável, né? Então, vou botar aqui outra variável. Se chamaria, seria uma string também, chamada usuário. Aí ele teria, no caso, o usuário, né, que seria o root, ponto e vírgula, e teria também uma senha.
private string, que seria a senha. No caso, a minha senha não tem nada, então eu só botar aqui. Pronto, tem cara que prefere fazer assim, tá? Por questões de segurança, ele criaria lá, no caso, as variáveis, colocaria o acesso delas privadas, tá certo? E aqui, deixa eu só copiar e colar para não precisar fazer a mesma coisa. E aqui ele ia fazer o que? Colocaria lá um return, e no lugar de colocar tudo isso aqui, ele ia colocar só o nome das variáveis, né? Tipo aqui seria o caminho, né? Aí aqui seria o usuário, e ali seria, no caso, a senha, tá certo? Então ele teria, no caso, esses detalhezinhos aqui. Caminho para estático. Ia até colocar isso aqui estático também. Para aceitar. Teria que ser privados e estáticos. Static. Pronto. Esse aqui seria, no caso, as exigências dele. Tá certo? Mas eu não vou fazer dessa forma. Isso aqui foi só uma... sei lá... porque você pode encontrar caras que façam dessa forma, tem caras que vão fazer de outra forma. No caso, eu vou fazer dessa forma aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, por enquanto, já disse, no caso, o drive que eu vou estar utilizando, já informei o que ele tem que me retornar. Tá certo? O que falta aqui pra gente terminar é fazer o tratamento do erro, né? Qual é o erro que eu posso ter aqui? Talvez ele pode ser que não encontre a minha classe de conexão. Tá, então vou colocar aqui no cat um class, cadê? Class not for deception, certo? Vou colocar a mensagenzinha aqui e vou disparar uma mensagem dentro dele mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui, uma mensagem manual. Vou colocar aqui throw new e vou colocar, no caso, o titular, que é uma SQL exception. SQL, cadê? SQL exception. Pronto. Então ele vai me retornar esse errozinho aqui. E que é a variável lá que contém o tratamento. Get exception. Cadê? Pronto. Beleza? Cara, está dando um erro pra caramba ainda aí, ó, tal. O que tu tem que fazer aí para tirar esses erros? Ele diz ali, ó, adicionar trons à declaração e tal. Eu posso fazer esse tal de sol hold, sei lá, try catch. O que quer dizer isso aqui? Eu vou clicar dele 2 vezes, ele coloca isso dentro de outro try catch, tá? Então não quero esse, essa não é uma boa opção. Qual é a primeira opção que está lá? Adicionar trons à declaração. Adicionou ali em cima e tirou os erros, ó. Tá, então botou lá throws, SQL exception e tal. Isso aqui tu entende bem quando tu vai trabalhar, no caso, vai estudar o try catch, tá certo? Para entender o que significa essa cláusula aqui, tá certo? O que foi feito aqui. De geral, a gente só tem que entender que isso aqui tá fazendo um tratamento de erros que pode acontecer com a conexão com o banco, tá certo? É uma classe simples, é uma classe pequena. No entanto, tu tem que prestar atenção em alguns detalhes para não dar problema. Tudo bem? E é só isso mesmo. Nessa classe aqui já tá tudo certo. Agora eu vou criar a minha janelazinha de login para começar a brincadeira. Começar o negócio a ficar mais pesado. Beleza? Então vamos lá. Eu vou criar a minha janela dentro desse pacote mesmo, tá? Se quiser fazer separado, tu faz aí. Vou lá em new. Como eu vou criar minha janela? Eu vou lá em outros. Em outros, eu vou puxar aquela extensãozinha que eu carreguei. Tá aqui, o Window Builder, né? Aqui eu vou atrás do Swing Designer e vou puxar um JFrame. Tá aqui, JFrame. Próximo. Qual vai ser o nome desse JFrame? Vai ser tela de acesso. Pronto, essa vai ser minha tela de acesso. Vou finalizar. Pronto. O que ele faz, cara? Ele cria a base para ti da janela, tá? Então a base ele já criou. Se eu for executar isso aqui, ó. Então lá, conexão, ok. Olha, ele já criou a base para mim, ó.
tá certo? Cria uma janelazinha lá, um framezinho para mim estar brincando com ele. Só que aí eu vou aqui na opção Design para mim poder fazer a montagem da janela, tá certo? Cliquei em Design, carregou aqui para mim as propriedades que eu tenho, as ferramentas, tá certo? De início, vamos brincar um pouco com a janela, né? Vou clicar aqui na barra de título dele para adicionar um título a essa janela. Então vou aqui nas propriedades dessa janela, desse frame, vou na opção título e vou dizer que essa aqui é a minha... Pronto, quando eu vim aqui, ó, tela de acesso, apareceu ali em cima como título. Agora eu vou brincar aqui dentro, tá certo? Esse local, que ele diz aqui que é um content pane, né? Pronúncia boa. Esse content pane, ele tem algumas propriedades no layout que seria tipo um guia, né? Ele diz onde é que as coisas ficariam, tá certo? Tem lá uns boxes e tal. Por exemplo, se eu fosse colocar aqui um label, um label, né? Cadê um label aqui, ó? Cliquei nele. Quando arrastar para cá, ele vai ter algumas divisões ali já prontas, tá certo? Para questão de organização. Só que geralmente eu não gosto de usar isso. Eu gosto de ter liberdade de colocar o item onde eu quiser. Então eu vou aqui no layout dele e vou mudar para absoluto, tá? Layout absolute. Que aí eu vou ter liberdade de colocar o label onde eu quiser. Ele tirou aquelas divisões, tá certo? Então esse label aqui ele vai ser para ser colocado o usuário. Qual configuração eu poderia fazer aqui nas propriedades desse label? Tá? Aqui com o tamanho da fonte. Então vem aqui em fonte, vou abrir as propriedades da fonte. E aí tem lá aquelas opções básicas que até no, sei lá, no bloco de notas tem, né? Aumentar o tamanho da letra e tal, vou botar o tamanho 16 em negrito. Pronto. A fonte, vou mudar? Não vou mudar não, deixar sair mesmo. Pronto, vou mudar a cor dela, né? Tem aqui essa opção logo abaixo que muda a cor. Ah, pronuncia, não sei pronunciar essa porcaria. Vou escolher ali a cor verde. Vou dar OK. Oh, ficou fofo, né? E vou criar um outro label para senha. Para não precisar fazer isso tudo de novo, eu vou simplesmente copiar e colar. Pronto. Aí o que é que eu vou mudar nele? Vou mudar apenas o texto que contém dentro dele. Eu venho aqui nas propriedades dele, ó, e vou dizer, não é mais usuário. Isso aqui é o label da senha. Pronto. Aí está. Agora eu vou precisar, digamos que uma caixinha para colocar os dados, né? Então, vamos ver aqui nos meus componentes. Eu tenho um JTextField aqui para colocar o usuário. Pronto, posso até aumentar ele se quiser. Fazer aqueles design bizarro, gigante, tá lá. O usuário. Posso mudar o tamanho da letra dentro dessa caixa? Posso. Nas propriedades dela, tem a opção aqui de fonte também, ó. Vou colocar 16 também. Ok? É só aprender a mexer um pouco aqui com essas ferramentas, né? E tenho que batizar essa criança, né? No caso, que textfield é ele? Eu vou botar aqui TF usuário. Acho engraçado às vezes que tem cara que fica ensinando a fazer projeto e bota tudo em inglês, né? Fica tão nítido que eles estão seguindo um tutorial feito por alguém. Mas de boa, vamos lá. Agora eu preciso de um desse igual para senha. Então eu vou copiar, vou colar, colocar ele aqui embaixo para ele copiar as propriedades também. E só vou mudar o nome dele, né? No caso, esse aqui vai ser... Opa! Erro. Eu não vou poder usar um textfield para senha, porque senão na hora que eu digitar a senha, o cara vai saber o que eu estou digitando. Então, péssima ideia. Apagar isso aqui. Opa! Vou apagar esse textfield aqui. Ele tem aqui nos componentes um próprio para senha, que é esse aqui, ó, password field, né? JPassword field. Então vou pegar ele e vou usar ele como opção de senha. Pronto. Eu vou passar ele um pouquinho mais para cima e vou botar o nome dele, né? Aquele variável, né? Variable. Vou botar aqui PF senha. Pronto.
Ah, cara, mas por que tu usou diferente para os dois? É isso aqui, ó. Vou executar ele para ver como é que tá a janela. O usuário, beleza, né? Eu posso ver o que eu estou digitando no usuário. Só que na senha, não é legal ver o que eu estou digitando. Por isso que eu tive que mudar o tipo de componente que eu estou colocando. Beleza? Só foi esse motivo. Ia ser legal também tirar essa opção para maximizar a janela. Então deixa eu colocar logo no tamanho aqui legal. Barra de título. Vou reduzir isso aqui. Pronto. E para não deixar mais isso aqui aumentar de tamanho, aqui tem a opção, né, resizable, né, redimensionável, eu acho que é isso. E vou tirar. Quando eu executar, vamos ver aqui, a opção maximizar foi tirada. Mas eu acho que ainda dá para aumentar por aqui. Não dá não, ele não deixa clicar para redimensionar aqui nas bordas, né? Então beleza. Então já tem meu usuário, já tem minha senha. Preciso agora colocar o que? O botão para fazer o acesso, né? Então aqui, botão. Vou adicionar um botãozinho aqui. E o nome desse botão será entrar. Acertei a escrita? Acho que acertei. Propriedades, vou mudar aqui o tamanho, colocar 16 também. Vou deixar em negrito, só para zoar mesmo. Dá para mudar a cor dele? Dá para mudar a cor da letra, né? A letra dá. Vou botar verde. Dá para mudar a cor do plano de fundo? Aqui tem um background, vamos ver se vai dar certo. Vou deixar preto. Deu certo? Não, deixa só da borda, né? Opa, deixa eu ver aqui. Não sei se tem do preenchimento. Vamos executar aqui para ver como é que ficou. Ok. O botão ficou preto. Então tá lá, meu usuário. Tá lá minha senha lá com as bolinhas e tá lá um entrar que não faz nada. Agora é a ideia, né? Eu vou ter que fazer o entrar funcionar. Como é que eu vou codificar isso? Cara, assim, como ele é um botão, se eu der 2 cliques nele, ele já vai criar para mim lá o local apropriado para colocar o meu código, tá certo? Eu vou dar 2 cliques aqui no botão, ele vai lá para o source, tá certo? E aqui eu vejo que ele criou lá um métodozinho chamado action, caso a questão da validação, tá? Ele olhar no banco de dados se existe aquele usuário, se existe aquela senha, e ir para algum outro local ou abrir uma mensagem de acordo com o resultado verdadeiro ou falso, beleza? Deixando claro que o que eu vou fazer aqui, ele vai ficar um pouco programação estruturada, tá certo? Que o correto seria eu criar uma classe que tivesse um método para fazer a validação da senha e todos esses esquemas todos, mas não é o meu foco, então eu vou criar tudo dentro do botão mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é criar um objeto do tipo connection para puxar aquela minha classe de conexão, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou criar um objeto do tipo connection, lembrando que eu estou dentro da ação do botão, né? E vou colocar apenas com, né? Que é um objeto de conexão, tá lá. De que tipo vai ser isso, né? Ele é do tipo connection. Ele vai ser o que? Ele vai ser, no caso ele vai puxar minha classe conexão. Cadê? E da minha classe conexão eu vou puxar o único método que tem lá, né? Qual é o método que tem lá na minha classe conexão? É o faz conexão. Pronto, é isso que eu vou estar utilizando dele, beleza? Vai dar um errozinho aqui, né? Um alerta. Ele está dizendo que eu faço o que? Eu tenho que importar o connection. Vou importar do MySQL JDBC? Não, vou importar do JavaSQL. Então, importei. Ainda está dando erro. Por que está dando erro? Porque isso aqui deveria estar dentro de um bloco try-catch, tá certo? Se eu clicar aqui, ó, ele vai dizer lá, eu tenho que botar isso aqui dentro de um try-catch, tá? Ele não deixa eu fazer sem isso daqui. Então, eu coloquei. Só cliquei lá, confirmei, ele colocou lá dentro do bloco já todo preparadinho. Tá certo? Já colocou até o tipo de exceção que pode acontecer, ó. Um SQL exception e já um tratamentozinho aqui, né? Vai mostrar a mensagem lá de erro. Então vamos lá. Minha conexão já está garantida. Então, continuando. Agora, pessoal, eu vou criar uma string
executar, tá certo? No caso, como isso aqui é tipo uma validaçãozinha que ele vai fazer, eu vou pedir para ele fazer um select, tá certo? Então eu vou botar aqui SQL mesmo, tá certo? Podia ser alguma outra coisa? Podia, tá? Podia ser, por exemplo, deixa eu ver o que é que ficaria legal aqui. O pior é que não tem nada que defina melhor SQL do que o próprio SQL, um comando SQL. Vou botar SQL mesmo, tá? Vamos lá, isso aqui vai ser SQL. E qual é a instrução que eu quero que ele execute? Eu quero que ele faça um select, certo? Selecione todos os itens da minha tabela, tá? Select asterisco from dados, senhas, né? Então selecione tudo de dados underline senhas, onde o usuário, né? Usuário vai ser o usuário que eu vou informar. No caso, como eu ainda não tenho um usuário específico, eu vou colocar aqui uma interrogação, né? Eu vou passar para essa instrução o usuário que eu vou querer, e também vou querer que seja retornado a senha daquele usuário. Cadê a interrogação? Tá aqui. Ponto e vírgula. Essa é a minha instrução SQL que eu vou estar executando, tá certo? Ah, Carlos, o que seria isso aqui? Se eu for lá no meu banco de dados usar isso aqui, ó, copiar, vou lá no meu banco de dados e vou colar aqui embaixo, ó. Beleza? Deixa eu botar logo aqui um ponto e vírgula. Só, aqui ele está dizendo, ó, select todos os select da minha tabela dados senhas, onde o usuário for. Eu só tenho um usuário na minha tabela, que é o eu, tá? Se por acaso eu tentar pegar um outro usuário, tipo, sei lá, vou pegar um usuário chamado tu, aspas simples, né, porque é um texto, e a senha for, digamos, 123, eu tenho uma senha chamada 123? Tenho, mas eu tenho um usuário chamado tu? Não. Então quando eu der Enter, ele vai me retornar um pequeno errinho aqui, ó. Na verdade não era para ter dado esse erro. Qual foi o erro que deu? Select, asterisco, tá ali, tá from, né? No caso é from. Cadê? Tem que ter um R aqui. Pronto, vou dar Enter de novo. Tá lá, essa é a mensagem que ele vai me dar. Por que ele retornou isso daqui? Porque ele não encontrou nenhum dado dentro da minha tabela em que o usuário se chamasse tu e a senha fosse 123. Se eu por um acaso colocar lá senha, o usuário tem que ser eu, e a senha 123, aí ele vai me retornar aquela informação, ou seja, existe esse usuário, tá ok? Então o que eu estou fazendo aqui no Eclipse é apenas usando essa instrução. Então eu estou dizendo para ele selecionar todos os dados, tá certo? E me retornar apenas onde o usuário for o que eu informar e a senha também for a senha que eu informar. Então aqui eu só vou consertar colocando o R que eu havia esquecido. Beleza? Só que para esses dados serem enviados lá para o MySQL, eu preciso fazer uma preparação desses dados, tá? Então eu tenho aqui uma instruçãozinha, né? No caso, vou ter que criar uma variável do tipo prepared. Dá um Ctrl espaço aqui, ver se ele já acha para mim. Pronto, do tipo prepared statement, tá certo? Java SQL, tá? Não, nunca mais SQL JDBC. Então, prepared statement. Carlos, o que quer dizer isso? Sei lá, vamos lá para o Google Tradutor. Ctrl C, cadê o Google Tradutor? Onde diria, hein, cara? Tô tentando aprender conexão com o banco de dados e vendo um cara explicando com o Google Tradutor. Então, vamos lá. Se eu for colocar no Google Tradutor, ele diz que prepared statement significa declaração preparada, certo? Qual é a declaração que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa declaraçãozinha aqui, ó, tá certo? O preparador de declarações, né? Então vamos lá. Então vou colocar aqui como é um statement, né? STMT. Geralmente o pessoal usa esse termozinho aqui quando está usando um prepared statement, né? Que é o statement com STMT. Vai ser igual a que esse negócio? Isso aqui vai puxar minha conexão com o banco,
né? Lembram lá que eu puxei que eu criei um objeto do tipo conexão, no caso tipo connection, tá? Ponto. Qual será os dados em qual, no caso, será a declaração que será preparada, tá certo? Então, meu prepared statement será o meu SQL. Tá aqui um ponto e vírgula. Então, é essa instrução SQL, né, essa declaração que será preparada e enviada para a minha conexão com o banco de dados, tá certo? Então, basicamente é isso aqui que eu vou estar fazendo. Agora eu vou passar para ele, no caso, para esse objeto, quais as informações que vão ser enviadas para cá, para esses dois campos aqui, ó, tá? Então vamos lá. STMT, ponto. Eu vou, no caso, como eu vou estar enviando a informação aqui para essa declaração, então eu vou botar um set text. Set text, cadê? Oh, desculpa, um set string, not text, eu vou passar para lá uma string. Tá? Qual é o parâmetro que vai ser colocado? Lembra que eu tenho dois dados, né? Eu tenho um usuário e tenho a senha, então eu tenho um parâmetro 1 e tenho um parâmetro 2. O usuário é o parâmetro 1, certo? E quem está armazenando essa informação é o TF usuário. O TF usuário que vai receber o nome do usuário. Ponto getText, ou seja, eu vou estar capturando o que tiver dentro desse TF usuário. Beleza? Vai ser a mesma coisa para a senha? Quase. Por que quase? STMT. Se eu estar aqui setString, ok. Qual é o parâmetro? O parâmetro é o segundo parâmetro. Quem é que está recebendo a senha? É o... acho que eu botei PF, não foi? Pronto, PF senha. Vai ser setText, igual o do usuário? Tá, setText, ó. Aqui está dizendo, né, se eu botar o mouse em cima, ele diz lá que o método getText para um campo JPasswordField está depreciado, tá certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que não é a melhor forma de tu fazer isso, por questões de segurança, ok? Quer dizer que vai dar errado se eu usar? Não, não vai dar errado. Eu tá dizendo que não é a melhor forma, tá? Então, se você estiver te incomodando esse nome riscado e tu tiver, sei lá, com peso na consciência, a tua alma achando que isso tá ruim, o que é que tu pode fazer? Tu pode usar o get password, que ele tem essa opção, tá lá, get password, ele diz ali até que vai retornar, blá blá blá, lá sei pronunciar isso, eu traduzir isso aqui, então vou dar, pronto, get password, só que ele vai dar erro, tá? Como é que tu coloca isso legal? Ele diz ali, o método setString, blá 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 blá, não pode ser usado, não, sei lá o que tá dizendo ali, mas vamos lá. Em geral, você tem que colocar isso aqui como se fosse uma string, tá? Então você vai botar aqui, antes do PF senha, né, no caso, você vai colocar new string. Isso aqui será uma string, tá certo? E colocar toda essa instruçãozinha entre parênteses. Opa, eu exagerei nos parênteses ou tá faltando? Pronto, tá lá, é só isso aqui, ó. Aí sai aquela mensagenzinha, no caso aquela alertazinha de depreciação, tá certo? Só isso, cara. Tá, então tá vendo que trabalhar com campo de senha, né, campo de password é bem fácil. Beleza, o que eu tenho que fazer agora? Eu já estou passando para o banco de dados o usuário e a senha. Na verdade não estou passando ainda não, é que eu ainda não fiz nada que ele enviasse essas informações para lá. Vamos lá. Seguinte, eu agora vou capturar o resultado desse acesso, tá? Porque tipo, se eu estou fazendo acesso a alguma coisa e estou procurando algo dentro de um banco de dados, ele tem como me dar um resultado verdadeiro ou falso, ele encontrou ou não encontrou. Só que eu tenho que gerar esse resultado, eu tenho que gerar, no caso, essa resposta, tá? Eu tenho uma instrução aqui para fazer essa busca chamada result set, tá? Ah, o que quer dizer result set? Google Tradutor. Aí eu ensinando inglês para vocês.
Result set, vou separar aqui. O que quer dizer result set? Conjunto de resultados, tá certo? Ou seja, eu estou procurando um resultado. Qual é o resultado que eu estou procurando? Se existe aquela informação no banco de dados ou não. Ou seja, se aquela instrução vai ser verdadeira ou falsa. Então, vou lá. Então, meu result set, vou criar um objeto do tipo result set. Vou colocar aqui rs. Vai ser igual a preparação, né? Um preparo statement, que é o stmt. Ponto execute carry, tá? Cara, o que o execute carry faz, tá? Vamos lá. Google Tradutor. Se tu for programador, já deve estar com ódio já. Vamos lá. Execute carry. O execute carry, ele vai executar uma consulta, tá certo? Então, o que é que aquele objeto vai estar armazenando? O que é que o RS vai estar armazenando, né? O STMT, ele vai preparar a informação, a declaração, né? E ele vai executar vai fazer uma consulta, ele vai executar uma consulta pelos dados que ele vai estar passando para o banco de dados. E eu vou estar armazenando nesse objeto o resultado daquela consulta. O resultado seria o quê? Verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Então agora eu vou criar só uma condiçãozinha bem besta. Eu vou criar um se rs ponto next. A gente sabe que next seria um próximo, tá certo? Então, como eu não coloquei mais nada aqui, o que é que eu estou dizendo? Se a minha consulta retornar verdadeira, então se ele encontrar aquele dado no banco de dados, o que é que eu quero que aconteça? Eu vou dizer só para ele dar uma mensagem, tá? Vou usar aqui um JOptionPane. JOptionPane.show. Caraca, tô com vontade no banheiro. Vamos lá, tá acabando. Show message diário aqui, né? Qual a mensagem que eu quero que seja mostrada se ele encontrar aquela informação no banco de dados? Eu quero que ele diga que esse usuário existe. Pronto. Para tudo existe um contra, né? E se ele não encontrar? Ele vai dizer o quê? Caso ele não encontre isso, ele vai dizer esse usuário não existe. Pronto, uma coisa bem simples, tá? Ele vai capturar o resultado daquela consulta e vai mandar uma mensagem se ele existe ou se ele não existe. Para finalizar tudo isso depois do else, eu só vou fechar o meu preparo statement, né? O meu stmt. Vou finalizar ele dando um close. Cadê close? E tenho também que fechar minha conexão, né? Porque se eu não fechar, a conexão fica aberta. Talvez possa ocorrer de impedir que outros usuários se conectem com o banco. Então, meu com também vai ser finalizado com ponto close. Pronto, cara, acabou. Tá? A conexão está feita e ele já vai ver ali se existe a informação ou não no banco de dados. Vamos ver se está funcionando. Vou executar isso aqui, vou dar OK. Digamos que eu vou colocar o usuário eu. Existe esse usuário? Existe, mas vou botar assim errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pedir para entrar. Deu um monte de erro ali embaixo, certo? Agora eu vou ter que ver que erro foi porque ele não mostrou essa mensagem aqui que era para ter sido mostrada. Tá, vamos ver qual foi o meu erro. Vamos ver aqui. Foi erro no local host. Vamos ver na minha classe de conexão o que foi que aconteceu aqui. Com MySQL JDBC direto, certo? JDBC MySQL / localhost DB senhas. Esse é o nome do meu banco de dados mesmo? Vamos ver aqui. Começar os tratamentos. O nome da minha base de dados é DB senhas. Isso está certo. Localhost está certo. Vamos ver aqui o que é que está faltando aqui.
com MySQL jdbc.driver, tá certo? Driver vai retornar driver.getConnector, tá lá jdbc, tá correto, dois pontos MySQL, correto, localhost, beleza, db, senhas, usuário host e não tem. Ah, cara, acho que é porque eu botei um espaço em branco aqui, ó. Vamos ver se realmente era só aquele espaço em branco, porque para o computador um espaço em branco também é um caractere, né? Vamos ver se era isso mesmo. Eu não vou nem colocar nada, só vou clicar no entrar. Era. Só para tu ver como esse negócio é louco, tal. O que deu erro aqui foi só porque eu tinha botado um espaço em branco entre as brancas. Para o computador é um caractere, certo? É uma informação que está sendo armazenada. E só isso já tinha dado bucha aqui no meu código, tá? Então cuidado aí. Então beleza, então ele está dizendo aqui, usuário não existe. Para melhorar um pouco essa mensagem, deixa eu voltar lá na minha tela de acesso. Eu vou dizer o seguinte, aquela mensagem fuleiragem que o pessoal bota, né? Usuário barra senha incorreto, né? Que seria, opa, não, aqui seria a mensagem aqui para baixo, né? Essa seria a mensagem aqui, usuário senha incorreto, e ali em cima seria essa outra mensagem, né? Usuário existe. Pronto. Então vou executar isso aqui. Ok. Entrar usuário sem incorreto. Beleza. E se eu tiver realmente usuário? E minha senha é 123. Vou entrar. Esse usuário existe. Não dei espaço, mas está funcionando. Ele está indo para o banco de dados e está confirmando se aquele dado existe e liberando, no caso, a mensagem positiva ou não. Deu para entender? É simples, né? É demorado porque eu tenho que sair explicando esses detalhezinhos aqui para tu não sair perdido sem saber o result set faz o que é esse statement, né? O STMT e vai. O que vai ficar para o próximo vídeo? No lugar dele me exibir, no caso, essa mensagem, eu vou querer ir para outra tela, tá? E nessa tela é onde vai ser feito o cadastro de funcionários, tá? Vou estar criando todo o cadastro. Já adiantando aqui como é que vai ser criada a tela. Botão direito no pacote, novo, outro, criar outro JFrame, aqui dessa extensão Window Builder, JFrame. Esse aqui vai ser a minha tela de... Eu não vou especificar aqui que cadastro vai ser. Minha tela de cadastro. Finish. Tá? Ele criou aqui minha tela de cadastro. Então na minha tela de acesso, no lugar desse JOption Pane aqui, o que isso vai fazer? Isso vai criar minha tela de cadastro, vou criar um objeto do tipo tela de cadastro chamado exibir igual new tela de cadastro. E eu vou pedir para esse exibir se tornar visível. Set visible true. Ok? Eu vou colocar um outro set visible aqui, ó. Set visible, só que agora false. Tá? Por que eu botei dois set visible? Esse primeiro set visible aqui, ele vai tornar a tela de cadastro visível, tá certo? Ou seja, ela vai ser executada. Esse outro set visible aqui, que não tem um objeto junto a ele, seria para esconder a tela de login, tá? Então o resultado disso aqui é isso aqui, ó. Ok. Eu vou colocar meu usuário, tá lá, tipo eu, e vou deixar acertar 1, 2, 3. Quando eu clicar em entrar, ele vai exibir aquela tela e vai esconder a tela de login, certo? Ele vai torná-la invisível. Beleza? Então isso aqui para o próximo vídeo vai ser nossa tela onde será feita o cadastro de alguma coisa, né? Pode ser um funcionário, pode ser um produto, sei lá, um conjunto de jumento, qualquer coisa, tá? Então é isso. O vídeo se tornou longo porque realmente tem que ser longo para ser detalhado,
tá? Espero que tenha dado aí para entender todos os detalhes. É daí para frente. Minha intenção é, se por acaso esse canal chegar a 1000 inscritos, eu vou estar criando projetos para TCC, tá? Então, projetos prontos para você desenvolver o raciocínio por cima e melhorar, no caso, e apresentar no TCC. Se chegar a 5.000 inscritos, eu vou estar começando a criar projetos para web, tá? Então, sistemas para web. E se chegar a 10.000 inscritos, eu vou começar a trabalhar com JavaFX, tá certo? Que aí a gente começa a brincar com criação de jogos também. Então vai depender aí muito do interesse do pessoal. Se você gostou aí do vídeo, sei lá, curte aí, tá certo? Clica aí em curtir, compartilha ele para ser divulgado. Eu próprio não divulgo. Espero que quem encontre esse vídeo sem querer faça fazer a divulgação e se inscreve no canal e pede pra galera se inscrever também, beleza? Então é isso daí. Até o próximo vídeo. Falou!